Pau no gato, meu Pau no gato! Cara, que alegria, Igor. imensa! Não, a alegria é minha de hoje eu estar nesse lugar maravilhoso, que tem o melhor almoço da cidade, tô no Terra Brasília, recebendo Matheus Freitas, que um isso. grande artista aqui de Uberlândia, com uma voz lindíssima. Obrigado, meu querido. E a gente vai contar tudo, porque ele acabou de lançar um single maravilhoso. E a gente vai saber muito dele, porque tem muita história lá de Tumbiara que eu sei, já tô sabendo. Com certeza. Obrigado demais, Igor, por esse convite, viu, cara? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Terra Brasília aqui. O almoço realmente é delicioso. Eu tive essa oportunidade, acho que eu almocei aqui uma vez só, uma ou duas vezes, mas é perfeito. Não, é maravilhoso. Eu vim aqui toda semana, graças a Deus. Que coisa boa, Eu cara. almoço bem. Almoça bem, com certeza. Das 11 às 2h30 da tarde, de segunda a sábado. Pronto. É isso. Matheus, vamos começar do começo ou do final? Vamos ver. Você que manda, cara. Você dirige, eu sou copiloto aqui. Vamos começar do seu último lançamento. Pronto, então nós vamos de trás pra frente. Nós vamos de trás pra frente, porque me fala um pouco, porque é uma vibe positiva. Sim. Um reguezinho, uma coisa é uma mais pegada pop. boa. Me fala um pouco. Eu lancei na última quinta-feira, dia 17/7, um single de um EP. O EP é intitulado Quase 30, mas o single que eu lancei se chama Beija-Flor. Essa música, na verdade, a metaleira traz essa cara de reggae music, mas é um popzão, assim, um pop bem brazuca, na verdade, essa mistura boa que a gente tem, e traz realmente uma mensagem positiva. Essa música tem uma história massa. Eu tava na casa da minha mãe lá em Tumbiara, caindo uma chuva danada, uma chuva muito forte. Isso foi em 2023. Essa música eu terminei de compor ela dia 17/7 de 2023. E eu lancei 17/7 de 2025, 2 anos depois. Foi uma coincidência, não tive intenção nenhuma de fazer Ela era para ter sido lançada bem antes, aliás, só que a gente não conseguiu. Enfim, caiu uma chuva danada lá em Tumbiara e o beija-flor voando, assim, batendo asa, o bicho ferozmente voando assim pelo muro, pela cerca. E eu falei, cara, olha que situação, né? Os outros pássaros todos se escondendo da chuva e o beija-flor batendo asa aqui na chuva sem parar, incessantemente, sem medo nenhum de se molhar. E naquele momento em que eu tava com medo da vida, eu vi aquele beija-flor e falei, cara, eu vou fazer uma música sobre isso aqui. E aí a música saiu. Então, o Beija-Flor traz essa mensagem sobre autoconhecimento, sobre alegria, sobre desenvolvimento pessoal, e tem toda essa cara brasileira na coisa. Nossa, que bacana, mas eu queria entender assim, você falou, um momento que eu tava com medo da vida. Medo da vida. E por que você estava naquele momento, em 2023, com medo da vida? Eu acho que depois que a gente fica adulto e sai da casa dos pais, são raros os momentos em que acho que eu posso falar por mim e por um monte de gente da minha geração que está com quase 30 aí, que a gente tem medo dos acontecimentos, porque aí é só a gente, né, cara? Você saiu da casa dos seus pais e daquela guarda que você tem ali, por mais que você tenha pessoas com quem você pode contar, pai, mãe, tudo isso, aí é você e o mundo. Então você tem que dar seu jeito, cara, você tem que dar seus pulos. Especificamente em 2023, eu acho que eu tava com medo das decisões, né? Eu precisava tomar uma decisão de vida, eu precisava entrar de cabeça no projeto Matheus Freitas, nessa minha carreira artística. Eu sempre fui músico sideman, depois eu entrei na banda Voltagem, banda do meu pai, e ali eu comecei a trabalhar como frontman na guitarra, e eu cantava algumas músicas também, mas assim, eu era o guitarrista da banda, e de repente eu me vi muito pressionado por mim mesmo, pelo talento, às vezes pela composição, a lançar o meu trabalho e a me dedicar realmente 100% do meu tempo artístico para essa carreira Matheus Freitas autoral, né? Então eu acho que aí morava muito do meu medo, assim, de tipo, cara, será que é certo? Será que eu posso ir? Será que é isso mesmo? E aí depois, no final do ano passado, eu realmente saí da banda e virei 100% Matheus Freitas. Esse ano
tô vivendo 100% dessa carreira. Ah, mas que bacana. Então, a música te ajudou a vencer esse medo. Com certeza, todas elas. São 4 músicas do EP, dos quase 30. Então todas elas em algum momento me deram alguma coisa assim logicamente de dentro pra fora, né? A música ela cantou pra mim o que estava aqui dentro do meu inconsciente, que eu precisava realmente fazer. E tu falando que lançou 4 músicas, mas uma delas também você lançou com um grande amigo meu também, com o Xarazinho. Arthur Xará. Com a Xará. Mas eu digo assim, o EP Quase 30 são 4 canções. Dessas 4 canções eu lancei só uma, que foi Beija-Flor. Aí eu tenho em 2021, lançado com Arthur Xará, minha primeira música autoral chamada Mundo Todinho. Arthur Mundo Xará, Todinho. que é um cara assim, de um coração que não cabe aqui nesse espaço, né? Maravilhoso. Ele é sensacional. Ele é um querido. Um beijo pro Xará. Beijo, Xará. Você é um lindo, cara. Tá lá em Terras Paulistas agora, conquistando o mundo, né, cara? Não, mas como é que não conquista aquela energia dele? É um cara sensacional. E aí, Bom, então, você lançou Meu Mundo Todinho com o Arthur. Com o Arthur. E lançou mais 3 músicas também que estão no Spotify. Isso. E tudo com uma pegada muito leve, com uma energia boa. Isso. Que eu entendi, assim, que você vai por essa vibe um pouco pop reggae. Pop reggae, pop rock, às vezes, samba rock. Eu acho que você vai mais pra essa pegada e eu acho que tá faltando muito essa pegada positiva, né? Nas músicas. A gente canta muito sofrimento, pode ser aquele sofrimento mais tangível, que é da perda de alguém ou não, mas escrever essa positividade numa música parece que tá mais difícil hoje em dia. Acho que as circunstâncias também, né? A gente tem vários artistas e grandes artistas, tipo o Vitor Clay, que é um cara também extremamente positivo nas próprias canções e que é uma inspiração pra mim. Tem outros, tem a Kel Smith, que lançou Era Uma Vez, e que é uma música maravilhosa, que também traz uma reflexão cronológica. Tem vários artistas contemporâneos, mas hoje, em 2025, realmente trazer um pouco de positividade para um país polarizado, para uma sociedade, às vezes, que precisava olhar um pouco mais para dentro de si, né? E principalmente essas pessoas dessa geração nossa, cara, que você ter 30 anos em 2005 era uma coisa, você ter 30 anos em 2025 é outra coisa. É totalmente diferente. Então, eu acho que eu escrevi para essas pessoas que, assim como eu, estão descobrindo como é que é ter 30 anos ou passar por essa fase adulta na atualidade, nessa geração da internet sendo parte primordial da nossa vida, essa geração de inteligência artificial, de fake news que a gente tem que saber distinguir. Então, de passar por isso, né? De passar por essa nova fase. Mas você canta muito bem o amor também, de relacionamento também. Sim, love songs. Love songs. Então, você faz essa mescla, assim. E como que você pega as suas próprias experiências para compor, as suas próprias emoções, ou você pega uma história que você viveu e compõe? Cara, das duas coisas, a gente só consegue falar de alguma coisa através da nossa perspectiva, né? Se eu for falar sobre esse tom de verde aqui, vou falar sobre a minha perspectiva desse tom de verde. E a sua, às vezes, você vai olhar e falar, não, esse aqui é um verde musgo. Eu vou falar, não, cara, esse aqui é um verde, sei lá. O que é um verde musgo? Eu não sei o que é um verde musgo. Então, mas eu gosto de compor dessas duas formas, mas a fanfic, sabe, quando você cria uma história em relação a alguma coisa, também é válida, sabe? Se você pega um tema, você interpreta aquele tema à sua maneira e canta aquilo. Lembra que tem eu? Foi uma música assim. Eu morava num apartamento, esses apartamentos de 40 metros quadrados, que até pra você mudar de ideia você tem que sair de dentro dele, que só pequenininho. Ali atrás do Berlândia Shopping. E era noite, assim, era tipo umas 7h30 da noite. E tinha uma pessoa que eu não consegui identificar porque ela tava de moletom, encostada numa parede, assim, olhando pro nada. Não tava mexendo no celular, não tava fazendo nada, tava encostada na parede. E eu fiquei pensando, o que tá passando na mente dessa pessoa? E eu criei uma história, né? Então, tipo, cara, ela deve estar... Eu acho que ela tá querendo que alguém volte. E aí eu comecei, lembra que tem eu, você sabe que eu te amo e faço tudo pra você voltar. E eu coloquei isso na minha pegada.
e criei a música, né? Compus essa música com essa história inventada na minha cabeça. Eu acho que foi 2019, 20, mas só lancei em 23. Eu tenho dessas coisas, cara, que eu componho as músicas, demoro anos pra lançar, né? Isso é normal, eu acho. Isso. Lembra que tem Eu Veio Antes de Mundo Todinho. Mundo Todinho, tipo, eu compus, eu e o Arthur. Eu comecei a compor essa música em dezembro de 2020, pandemia ali. Dezembro de 2020 eu comecei a compor ela, mandei pro Arthur, a gente finalizou em 2021, quando ele tava em Uberlândia. Gravamos em 2021, lançamos em 2021. Essa foi saída, assim. Foi pegar, né? Aí depois veio Sorte, que também foi uma composição pandêmica. Bom, e eu pergunto pra você, o que é sorte pro Matheus? Ah, não, cara, Sorte caros ouvintes, O que se é Sorte, vocês quiserem ouvir Sorte no Spotify, vocês vão entender um pouco o que é Sorte pra mim. Eu assisti assisti uma série que a pessoa fala que sorte é a mistura de preparo com oportunidade. Isso gera a sorte de uma pessoa. Mas, cara, naquela época pandêmica, né, 700 mil mortos no Brasil, tudo acontecendo daquele jeito, eu falei, pô, que sorte que é uma pessoa, primeiramente, ter sido amada durante a vida, né? Eu perdi uma pessoa que eu amava muito e que me amava muito. E a minha, o meu irmão, e foi com base mais ou menos nessa experiência de ter sido amado durante aqueles anos, que a pandemia veio em 2020, eu estava com 24 anos, 2021, 25 anos, e ali eu perco essa pessoa de muito afeto. Eu tive 25 anos de convivência com ela, eu falei, cara, isso é uma sorte grande, ter sido amado dessa forma durante 25 anos. Então, sorte é você conseguir amar e ser amado plenamente, né? Dessa maneira tão intensa, cara, que muita gente às vezes nem experiencia esse amor, né? Então, para mim, ter tido pais presentes, tanto meu pai quanto minha mãe, pessoas ao meu redor que me amavam tanto e que me amam também, e eu amo da mesma forma, para mim isso é uma sorte enorme, sabe? Tem gente que tem muito, muito, muito dinheiro e não tem uma admiração de um pai, uma admiração da mãe, um irmão presente igual ao meu, né? Então, na minha concepção, sorte é isso. Nossa, que bonito. E a gente falou um pouco dos seus 4 lançamentos que tem no Spotify. A gente pode ouvir em todas as plataformas, não só no Spotify. Exatamente. Tem em todas as plataformas digitais. Escutem a Cena Independente. A Cena Independente de Uberlândia também. Porque ele é um talento, a voz dele é muito doce. É muito bom de escutar. E ele canta de tudo. E a gente vai entrar um pouco nessa história de vida do Matheus, porque a gente é da mesma cidade, praticamente, né? Então De onde que você é? Itumbiara. Você é de Itumbiara também? Eu sou de Itumbiara. Que é isso, meu garoto? Sou de Então, eu Itumbiara. também sou de Itumbiara, é isso. Então, a gente é de Itumbiara e eu escutei muito o pai dele. Eu não sabia que ele tocava com o pai dele. Descobri tem pouco tempo. Então, o Alta Voltagem fez muito sucesso lá. Tocava todo no Palace. Lembra? Nossa, você foi longe agora. Não, cara. mas não fui. Meu Deus do céu. Seu pai tem história lá. Nossa. E eu não podia ir no Palace quando eu tinha 18 anos. Não, mas... Eu não tinha, cara, mas era de perto de casa. Na minha época de boate, era a boate Luna depois que veio. Na Luna eu entrei muitas vezes. Então, aí a Luna, depois da Luna, não lembro se veio a Live, depois Malau e agora, né? Mas assim, eu sou da época da Luna. Quem é de Tumbiara vai lembrar a época do boate Luna, que era uma... Eu nunca fui na Palace, na época tinha um Palace lá em frente do Beira Rio lá. Seu pai tocava muito lá. Ele tocava lá, esse eu já não sei o que falar. Então. Que não é da minha época, assim, né? Talvez ele tenha tocado, sim, eu não sei. Acho que tocou lá. Eu não tinha 18 anos. Mas me conta, como que foi a sua vida nesse meio musical, em Tumbiara, onde o sertanejo é muito presente, a raiz, a música raiz, o rádio AM, né, na época era muito presente também. E como que a música entrou na sua vida com seu pai, com sua mãe, e seu pai também decidiu ir para uma outra pegada naquele momento. Então, como é que foi isso tudo para você, pequeno ainda? Eu sou nascido em 96. Meu pai, nessa época, de 96, 95 talvez pra frente até... Acho que em 97 ele forma a primeira Alta Voltagem, na época, né? Antes disso ele tocava num trio chamado Coros da Voz e depois ele teve
a primeira formação da banda Alta Voltagem, que eles gravaram um disco em 99, o primeiro disco veio de 99 para 2000, gravado lá em Goiânia. E aí, assim, olha só, com 3, 4 anos, meu pai já tinha o primeiro disco lançado, já mexia com música. Minha mãe é formada em piano no Conservatório de Ituverava, não sei se era um conservatório, uma escola de música particular, mas eu sei que ela tem essa formação. Até hoje na casa da minha mãe tem um piano de armário, que assim, ele tá desafinadinho, não funciona direito, mas tá lá. Então, muito acesso à música sempre, muito acesso à música de forma geral, né? Porque naquela época, meu pai tinha banda e assim, em 96, 97... A internet não era fácil, não. Não era fácil, mas... E aí você tinha assim, Jota Quest no auge, Skank, a galera toda no auge, a cena de banda era muito forte. E a cena de banda em Goiás era muito forte. Era forte nesse período, assim, até 2005, de 95 a 2005, você tem 10 anos de uma cena fortíssima no estado de Goiás, de bandas, né? Aquela P.O. Box, por exemplo, com Papo de Jacaré, que vem de Goiânia, Mr. Jim, que vem de Goiânia, lá em Avunge, vem de Goiânia. E aí, no interior, meu pai foi o primeiro, a banda Alta Voltagem foi a primeira banda a gravar um CD. No interior, fora da capital ali, foi a primeira banda a gravar um CD. Galo Itumbiara. Exatamente, Tom Itumbiara, Gigante do Vale. Gigante do Vale. Então, e aí, de lá pra cá, em 2005, né, vem o Jorge Mateus, que são de Itumbiara, o sertanejo universitário. Estudei com o Mateus na sala do Mateus. É mesmo, cara? Que coisa boa. Então, 2005, acho que o Mateus devia ter 17, 18 anos, e o Jorge uns 20. E o sertanejo universitário já vinha tomando conta da cena toda. E até hoje, Jorge Mateus é o que é, né? Esse ano tem 20 anos de Jorge Mateus, cara. Olha só. Olha que coisa. Despedido, muito tempo. Exatamente. Meu pai foi backing vocal do Jorge Mateus de 2008 a 2012. Quando eu começo na música, tocar violão, assim, aprender violão, era esse período, assim, 2005, 2006, de 9 para 10 anos. Depois, quando eu começo a tocar na noite, o sertanejo já tinha dominado tudo. Só que eu tive uma sorte muito grande também, novamente a palavra sorte, de tocar com pessoas que me formaram musicalmente. Eu toquei em todos os lugares. Toquei forró. Meu primeiro gig, assim, foi tocando forró, guitarra. 6 horas de forró, gente. Na guitarra já tava pesando 200 quilos. 6 horas de forró. Meu primeiro show da vida foi no Ituiutaba Clube, tocando forró, com um cara de Itumbiara lá chamado Paulinho. Não sei nem se ele canta mais, mas enfim. Não conheço, não. Eu não lembro assim, se ele canta ou não, mas eu toquei com ele um tempo. E aí depois eu saí disso, assim, com 13, 14, comecei no sertanejo, mas logo eu fui arrebanhado por um cara chamado Flávio Freire. Um beijo grande pro Flávio, que foi meu professor de literatura, um grande professor da região, canta maravilhosamente bem, só que ele não toca violão. E o repertório que ele cantava era um repertório dificílimo. Era MPB na raiz da MPB, né? Então eu fui apresentado a Rafael Rabelo muito cedo. Ele mandava pra mim assim, cara, essa música vamos fazer. Aí eu ia lá no YouTube, na época o YouTube já era uma realidade, isso a gente tá falando de 2010, e eu ouvi Retrato em Branco e Preto do Ney Matogrosso com o Rafael Rabelo. Aquilo era impossível de tocar com um menino de 14 anos, mas eu me esforçava e aquilo me formou muito musicalmente falando. Depois eu toquei na banda Baile, banda Classe A, que era do Paulinho. Nossa, banda Classe A, eu lembro desse nome. Paulinho, da Neuza, tem o Renato, que é o filho deles, Renato Ratachesco, eu não sei se ele usa esse sobrenome, mas ele é grande compositor, Renatinho tem música estourada com 1 milhão de gente aí, Luan Santana, gravou várias, Gustavo Lima, e gravou muita coisa com gente grande. Renatinho, baita compositor. Toquei na banda do pai dele, junto com ele na época. Depois, aí eu vim pra Uberlândia, cara, em 2013. Faço alguns freelances, mas logo em 2014 eu entro numa dupla chamada Lucas Reis e Tássio, como guitarrista. Uma dupla que esse ano eles não estão juntos mais, se separaram. Lucas Reis e Tássio foram, assim, uma sensação na viola caipira. Eles tocavam os dois na mesma viola. Então, assim, cara, fiquei lá 2 anos e meio, foi sensacional. Gravei DVD com eles em Franca. Com eles eu rodei o Brasil. Literalmente, eu conheci todas as regiões brasileiras, a gente tocou em vários lugares. Assim, eu toquei em Rondônia, Porto Velho, nunca imaginava que eu ia pisar naqueles lugares, toquei lá.
Que legal, cara. Foi bem massa, cara. Foi bem massa, foi uma experiência grande, me fez crescer demais como músico. Inclusive, um beijo pro Lucas Reis e pro Tássio. O Tássio continua na música, o Lucas eu acho que agora tá vendendo fazenda, tá mexendo com corretor de imóveis, assim, mas são duas pessoas sensacionais. E a equipe, né? Porque o Chico, que foi o cara que me colocou lá, que é meu compadre, hoje eu sou padrinho do filho dele, é uma amizade que eu carrego pra minha vida inteira. O Chico, o Vitinho, a galera, o Gabriel, o pessoal todo que tocava comigo aí, são pessoas que eu carrego comigo no meu coração, a vida toda. Beijo grande pra vocês, gente. Cara, que bacana, que trajetória cheia de várias nuances, vários tons, caminhos, né? E depois eu entrei na Banda Voltagem, em 2016. Banda Voltagem, meu pai... Falou assim, meu filho, você tá comigo, meu filho. Vamos. E aí eu fui tocar guitarra lá em 2010. Aí essa formação de alta voltagem, na época tinha Átila, Rafael, Juliano, Paulo, eu, Donizete, Jerusa, Thales. Era grande. Jonathan. Era uma banda enorme. Aí depois, os dois, eles eram 3 sócios. Os 2 saíram, o Átila foi fazer outras coisas. Hoje ele também mexe com construção civil. E fazenda, essas coisas. O Átila tá rico, viu, Átila Santana? Você tá rico. O Rafael montou uma das melhores duplas sertanejas do estado de Goiás, talvez. Hoje chama Guilherme e Rafael, uma dupla sensacional. Então, cada um seguiu também o seu lado. E a Banda Voltagem, a gente assume um pouco mais à frente, na época, nós que estávamos. E eu fico na Banda Voltagem por 8 anos. Então, a Banda Voltagem também foi meu último lugar como guitarrista, como músico de forma... Eu não era só no sentido... Ser músico é uma coisa que me satisfaz bastante, mas eu não era só músico, eu tinha voz ativa ali também. A gente conversava muito, a gente discutia. Você era um músico empresário, fazia parte burocrática. Só que era uma banda de flashback, ela é até hoje uma banda de flashback. Então quando a gente fala de música autoral, não é muito mais, né? Assim, a minha música ali dentro, ela poderia ser gravada, mas não é uma coisa que é um primeiro produto, né? E eu pensei comigo, cara, se não for agora, eu não vou mais. Eu preciso tomar essa decisão, que foi naquela história que eu te contei de Beija-Flor, do medo que me tomou. E eu pensei, cara, se não for agora, eu não vou. Eu preciso ir. E os seus pais te apoiaram nessa decisão de deixar o Beija-Flor voar? Apoiaram. Existe, novamente, existe um medo. Imagina, meu pai comigo durante 8 anos, me carregando para todo lado. E aí, de repente, eu digo, cara, agora eu vou sozinho. E aí, o ir sozinho é literalmente ir sozinho. Porque aí você faz uma viagem, por exemplo, igual eu toquei em Mineiros recentemente. Cara, Mineiros de Uberlândia é longe. Meu amigo, é longe. Aí você entra dentro de um carro, dentro daquela doblô ali. Eu e mais 3 doidos que compram minhas ideias comigo, inclusive... Beijo grande, Paulinho Batera, Paulo Roberto, Isaac no contrabaixo. Nesse dia tava o Iago Neiva também, rompendo esse Minas e Goiás afora, chega lá, toca, volta. E eu sozinho, né, dirigindo, sabe? Então, é literalmente, seu filho foi pro mundo. Agora voou mesmo. Agora o que acontecer daqui para frente é com ele e com o destino. Então, meu pai, que estava comigo todos os finais de semana, ele ficou com medo também. Ele também ficou ressabiado, mas me apoiou. Quando eu disse, ele aceitou, ele falou, vai, é a sua hora de ir também agora. Ele também concordou que a hora para fazer isso acontecer seria agora, né? E vambora, vida que segue. E você, eu não sei, mas pelo que eu entendi, você formou também na universidade como músico. Formei em violão. Eu venho para Uberlândia para isso, né? Em 2013 eu chego ali na UF para estudar violão. Gostei tanto da UF que fiquei 7 anos. E depois voltei de novo agora na música popular, mas assim, meio lá, meio cá. Hoje eu estudo trombone com o professor Alexandre Teixeira, um grande trombonista. E tô tentando, quero voltar aí pra faculdade para estudar outras coisas, assim, sempre me desafiar. Eu gosto de me desafiar na música. E o que o Matheus gosta de ouvir, escutar, já que ele já falou que rodou por tantas praias diferentes? Cara, todo mundo fala isso. Eu sou muito eclético, mas essa é uma resposta verídica. Eu realmente sou muito eclético. No meu Spotify, assim, ao mesmo tempo que eu adoro Victor Clay, John Mayer é um cara que me influenciou muito na minha formação também, como guitarrista, violonista. Leone, que é um cara que me influenciou muito. Djavan. Exato. Aí você vai ter lá, tipo, João Paulo e Daniel, que eu amo João Paulo e Daniel.
a discografia, os 8 discos de João Paulo e Daniel eu tenho, sei tudo. E o Daniel vai fechar o Arraiá de Tumbiara. E eu vou estar lá assistindo o Daniel. Vamos junto? Vamos junto, cara. Então fecha, vou entrevistar o Daniel lá. Vou tentar entrevistar o Daniel lá. Demorou. Vamos fazer esse trem acontecer. Vamos demais. Então fechou aí. Enfim, eu tenho toda essa... E eu adoro tudo, cara. Gosto de tudo. Tipo, vai olhar no meu Spotify lá, vai ter Araqueto. E aí depois vai ter Rafael Rabelo tocando violão. Vai ter muita coisa. Eu adoro tudo. Mas o que mais me... E aí você vai ter Steve Wonder também. Depois vai ter Flashback, Bryan Adams, vai ter tudo. Black Music, vai ter Black Pumas, vai ter Jamie Brown. Amo Black Pumas. Porém, se eu fosse dizer qual é o som que incentiva o meu jeito de compor. Esse instrumento aqui, o violão nylon, eu posso dizer que ele é o instrumento que eu mais tenho intimidade. É onde eu tô mais confortável, tô no meu habitat natural mesmo. Eu comecei aqui. Então eu começo no violão nylon, ele me acompanha até a faculdade e acompanha nas minhas composições também. Então, o Djavan com certeza é uma grande inspiração. E aí, falando de letra, o Leone é uma grande inspiração, o Victor Clay, até o Seu Jorge, o Tim Maia é uma grande inspiração. Então eu tenho grandes inspirações na hora de escrever, né? E o violão, ele coexiste comigo. Eu não me lembro de uma composição que eu tenha feito separado em outro instrumento. Eu e o piano, por exemplo. Não tem. Eu nunca compus uma música na guitarra, por exemplo. Só no violão. Só no violão. Ou violão na aço ou violão nylon, né? Mas a maioria foi aqui, no meu conforto. Caramba, meu. Assim, e vamos fazer um bate-bola. Vamos. Bem, time de coração. Flamengo. Ah, não. Lógico. Lógico. Mas em 2008 tava lá em Tumbiara torcendo pro Gigante do Vale. Logicamente, batemos no Goiás. Basílio. Inclusive, nós tocamos uma festa, cara, recentemente, com a banda voltar, já foi no ano passado retrasado, que o Basílio tava lá. Pô. E nós fizemos questão de falar o nome dele. Basílio, meteu 2 gols, se eu não me engano. Foi um jogo. Foi lindo. Cracaço, assim. Craque, Basílio. Uma cor. Tá, verde. Uma música. Vai na fé, Victor Clay. Um sonho. Me conectar com o máximo de pessoas possíveis através da minha música. Um palco. Arraiá de Tumbiara. Uma vontade que você tem vontade, assim, não é um sonho, mas uma realização que você tem muito orgulho. Minha carreira autoral, meus discos. Esse último disco, esse Quase 30, ele foi produzido pelo meu pai, inclusive. Então tudo isso me traz muito orgulho. Que bacana. Uma história com o seu pai que ninguém sabe, que você pode contar assim, divertida, de estrada, que deve ter 50 milhões. Tem muitas, tem várias, uma história específica. Gente, isso tudo tá acontecendo ao vivo, viu? Eu não sabia dessas perguntas aqui antes, não, eu tá? não faço preparação, não. Aqui então tudo... É tudo... Aqui é uma roupa mesmo. Cara, uma história... Nossa, eu tenho várias histórias. E aí dentro de um ambiente familiar, a dramaturgia reina, né? Porque você vai ter histórias altos e baixos e lineares. Então a dramaturgia nesse ponto, ela é completa, né? Ela é completa. Mas assim, uma história... Meu pai, ele é um cara acima da média como pai, né? Eu acho que a melhor coisa que ele faz... Ele é um bom cantor, um cantor também é acima da média, mas acima de cantor, a melhor coisa que ele faz da vida dele é ser pai. Então, ele é um excelente pai, é um cara exemplo. Então, eu vou dar uma história recente, um exemplo recente, de uma coisa que ele fez, assim, que ele fez por mim ali, que ele mostra isso. Meu carro estragou, voltando de Jataí, e ele fez todo um corre para mim, para que eu pudesse ir no carro dele, embora, e depois correu atrás de oficina para mim, pagou as coisas que precisava para depois eu pagar ele, e depois ainda tirou toda a carga de dentro da Doblo, que é muita coisa, colocou dentro do carro dele para eu viajar para Anápolis para tocar.
e tudo isso. Então, meu pai, por exemplo, é um cara que ele mantém 2 carros, só pela... Meus filhos podem precisar de um. Então, ele é esse cara, sabe? Então, eu teria várias coisas para dizer. Dei um exemplo aqui, até bobo, mas que mostra a pessoa, o pai que ele é, entende? Então, é acima da média, é diferente. Cara, é muito bonita sua trajetória. E Itumbiara pra você, o que significa aquela cidade quente? Casa, Aquela lar. cidade boa, né? Assim, Itumbiara, o povo de lá é extremamente receptivo. O primeiro lugar onde a minha música tocou foi na Rádio Módulo de Itumbiara. Um abraço Módulo pra galera FM. da Rádio Módulo. Então, a Itumbiara é uma cidade que abraça as pessoas de dentro da própria cidade, abraça as pessoas que chegam. Então, Itumbiara é uma cidade de quente, de clima, mas de coração quente também. Então, lá é um lugar assim que o mundo ele tá para ser ganhado. Só que eu sei que Itumbiara é o porto seguro que eu tenho. Então, lá é meu ponto de partida. Não quer dizer que lá seja o fim ou o meio, mas eu sei de onde eu vim e sei o que tem para mim quando eu voltar. Viemos de lá, né? Viemos de lá. E você é de uma geração mais tecnológica, né? Essa internet já tava bombando. Eu sou da época do Orkut. O que a tecnologia te trouxe de benefício e o que a tecnologia te deixou de ter histórias mais analógicas, né? Que você escuta do seu pai e tudo. Qual que é essa mudança de geração tecnológica para geração analógica? Você começou a transformação tecnológica e viveu pouco a geração analógica. Assim, o lance quando a gente fala em pouco, metade da minha vida, ou pelo menos 1/3 da minha vida, foi analógico, né? Foi o que a gente tinha de tecnologia, era televisão a cores, depois TV a cabo. Mas assim, eu me lembro do primeiro computador existir na casa dos meus pais, assim, foi meados ali de 2006, 2005, eu já estava com 10 anos já. Então aí vem o videogame. Então aí realmente as coisas, porque o videogame antes existia as locadoras, que a gente ia lá, pagava e jogava 20 minutinhos. Super Nintendo, ficava lá o dia inteiro. Não, eu já sou da época do Play 1, eu jogava Tekken 3 no Play 1. O Tekken 3 é bom, é bom. Demais. Então assim, dentro de uma cronologia, uma pessoa nascida em 2005, que hoje tem 20 anos, ela já viveu mais da metade da vida. Ela já nasce numa geração muito tecnológica, uma geração de internet boa. Então, o que a tecnologia trouxe de grande benefício para mim, e eu acho que para vários outros artistas ou outras pessoas que propagam alguma coisa que antes era cara de se fazer, foi essa democratização. Hoje a gente consegue gravar uma música, claro, eu não estou nem falando de inteligência artificial, porque de repente com a inteligência artificial ela te entrega uma música pronta com R$30, que você paga a assinatura daquilo ali e ela te entrega. Estou dizendo de você gravar, entrar num estúdio, tanto que as minhas gravações elas são todas feitas em home studio, é tudo feito no micro, né? E aí você tira aquilo ali, é você, o computador, às vezes um produtor e os instrumentos que tem. As 2 primeiras canções minhas quem produziu foi o Jonathan, que é o saxofonista da banda Voltagem hoje. Ali, a gente fez tudo dentro de um home studio. Depois, lembra que veio o Lucão, feito dentro de um home studio. Esse outro trabalho meu, ele foi feito à distância, inclusive esse EP, que o cara do Espírito Santo fez no home studio dele, mandou para nós, eu coloquei voz aqui em Uberlândia, algumas coisas pus voz na minha casa, outras coisas eu coloquei voz lá no estúdio do Jean Marcel. 2 músicas lá, 2 na minha casa. E na minha casa eu gravei os trombones. Então eu gravei coisas na minha casa, mandei para outro cara mixar e masterizar. Então um trabalho feito a muitas mãos, só que distante. Tudo feito a muitas mãos, mas no micro. A gente não foi para dentro de um grande estúdio e o disco saiu dali de dentro assim, como uma fornada, sabe? Não. Que interessante. É tudo feito no micro. Então, essa democratização, que antes, para gravar e lançar um EP desse de 4 canções, a pessoa, de repente, precisaria de R$20 mil, ou que seja na época do meu pai, que em 99,
99, 98, 99, uma música era R$ 300. Quanto era o salário mínimo em 99? Mais ou menos por aí. Ou menos. Não, bem menos, cara. Acho que talvez o salário mínimo era R$ 60, R$ 70. Você pagava 4 vezes o salário mínimo para fazer uma canção. Então, corrigindo isso para hoje, seria por volta de R$ 20.000 para você gravar um trabalho de 4 faixas, né? E aí, hoje você grava isso com R$ 2.000. R$ 500, 4 faixas. Porque a tecnologia te viabiliza tudo isso. Então, isso para mim é sensacional. E aí, você propagar a sua canção também, a internet faz a gente ter contato com quem quer ouvir a gente sem essa... A gente não precisa mais de uma gravadora para chegar. Lógico, a gravadora é legal. Viu, gravadoras? Se alguém quiser, eu quero. Pode contratar. Mas democratizou. Então, a gente passa a ter um acesso mais direto, né? E o que eu diria que a minha geração, cara, dessa que tá com quase 30, muita gente às vezes nem tem tanta paciência pro jogo da internet. Porque você precisa estar sempre alimentando aquele algoritmo, sempre alimentando aquilo ali, e você precisa estar sempre entendendo do game, você não pode ficar se comparando Eu mais. não entendo muita coisa não, Matheus, eu só vou postando Você vai lá. postando. Eu sou de geração anterior à sua, então assim, não dá. Então eu acho que assim, ela suga de você, ela te dá. A internet, ela pode... Mas ela te cobra. Mas ela vai te cobrar, cara. E aí você vai ter que ter um discernimento de entender, cara, o fulano tá postando lá, cantando lá na Irlanda, e eu tô aqui, e aí você se compara e vira aquele negócio. Então, a minha música, eu tenho uma música que vai ser lançada nesse EP chamado Quase 30, que eu me arrependi de não ter colocado o nome dela de Quase 30. O nome dela é Tempo ou Ansiedade, que fala muito disso, assim, dessa... Eu começo a música dizendo assim: tem me batido uma ansiedade mais do que o normal, eu reduzi o café e acesso à rede social. Porque a rede social, ela te gera também uma angústia. Muito. Você fala, cara, postei um vídeo, flopou. Postei uma música, flopou. Nossa, bate na trave de acontecer, dá 10.000 visualizações, dá 100.000 visualizações, mas não aconteceu, sabe? Matheus, eu faço uma coisa que eu entendi. Eu posto e deixo lá, sabe? Porque eu não fico preocupado se quantos curtiu, quantos não curtiu. Sim. Porque senão você fica refém daquilo que você posta. Exato. Então eu aprendi e falei assim, cara, eu vou postar porque é no meu trabalho, tomara que o pessoal veja, tomara que dê certo, se não der, tá aí, ficar um trabalho bem feito, trabalho legal, e vira que segue. Vida que segue. E bora. Pra encerrar junto com você, que lógico que você vai tocar aqui pra encerrar Boa. esse bate-papo. Eu trabalho em inclusão nesse meu canal. Legal. E eu mudo o termo que me define de deficiente, que significa falta de alguma coisa, por singularidade. Boa. Porque todo mundo é único, todo mundo é singular. Eu gostei. A gente tem várias singularidades, pode ser de comportamento, pode ser física, pode ser emocional, pode ser psicológica. E eu quero que você compartilhe com a gente alguma história que você tem com alguma pessoa singular, o que você ensinou, o que você aprendeu, e uma singularidade só do Matheus. Boa. Eu também tenho um trabalho, o Igor, como arte educador. É o nome novo para professor de música. Eu gostei e eu estou usando. Arte educador. Adorei. Adorou, eu também. E nesse período de arte e educação, hoje eu trabalho no Sesc de Berlândia, sempre falo isso, sempre saliento. O Sesc é um espaço sensacional, adoro trabalhar lá. Vocês podem me mandar uma cartinha hoje me demitindo. Cara, eu vou levar só o que é bom pro coração e todas essas boas histórias. Ali no Sesc eu tive a oportunidade de trabalhar dentro dessa inclusão. Eu trabalhei com neuroatípicos, com autistas. Não fiz um trabalho, mas fizeram um trabalho lá dentro na dança com síndrome de Down. E também tem o público alvo do Sesc, que é o mais 60. Então, o etarismo hoje, ele é falado, mas não é a mesma coisa. A inclusão do idoso dentro da sociedade, ela é diferente. Existe uma aceitação hoje maior, existe uma inclusão maior, mas ainda não é a ideal. E ter essa oportunidade de trabalhar também com esse público mais 60 e dar valor para eles, eu sou professor de coral, mais 60, sou professor da Seresta, mais 60, tenho vários alunos de violão que são mais 60, tenho a oportunidade de trabalhar com grandes músicos da cidade que são mais 60. Nicileia é uma aluna nossa do Sesc que foi no The Voice Senior
E ela passou, né, da fase da audição. Não sei até onde ela chegou, não me lembro, mas ela passou, ela foi. Tem o seu Hélio, que é um grande músico que veio do norte de Minas, de Montes Claros. Ele é baiano, morou em Montes Claros muitos anos e hoje mora aqui, que é um cara sensacional. Eu levo ele, às vezes, em algumas apresentações minhas, porque ele é muito bom, canta muito bem, toca muito bem. Mas, às vezes, a oportunidade ela não é dada, porque o etarismo ele está presente. Ele está presente. Então, eu aprendi demais nesses 4, quase 5 anos de CS que eu tenho com essa diversidade, com essa inclusão, com essa singularidade. E uma singularidade sua? Eu sou esquisito demais. Esquisito? Eu sou muito esquisito. Eu sou. Por quê? Minha singularidade é essa, eu sou estranho, cara. Eu sou esquisito. Se você convivesse comigo, você ia saber. Agora eu quero saber uma coisa que você acha que é esquisito. Porque tem que saber. Cara, assim, todo mundo é singular. Todo mundo é singular. Sim. Mas assim. Eu quero saber por que você se acha esquisito, ou se denomina esquisito. Porque existem alguns padrões de comportamento que eu furo eles. Por exemplo, cara, lógico, existem várias pessoas assim, mas em situações de quase morte, por vezes, eu dou risada, eu começo a rir. De uma maneira assim, quase... É tipo um alívio. Não, assim, eu começo a rir muito. Eu tenho uma calma que às vezes ela foge um pouco da realidade. Então, assim, às vezes a situação tá um caos e eu falo assim, não, vai dar tudo certo. Esse é bom, porque eu transmito isso nas minhas canções. Mas assim, eu tenho muito esquisitice, cara, sabe? Coisa que eu faço, coisa que eu penso, coisa que eu falo às vezes, sabe? Então, assim, eu tenho dessas coisas. Mas assim, eu sou muito aleatório. Sou extremamente aleatório. As pessoas falam, o que você gostaria de ser na sua infância? Eu falo, peão de rodeio, é o que eu gostaria de ter sido. Eu fiz metade de um curso de agropecuária lá perto de Tumbiara, lá em Goiatuba. Então eu sou extremamente aleatório. Que massa! Isso é uma singularidade também, por exemplo. E pra liberar o espaço aqui, que tá quase na hora do almoço. Quase. A gente vai encerrar com música. Você vai tocando aqui. E eu espero vocês no próximo Simanca, porque... Esse cara aqui de Tumbiara, nós é parceiro de Tumbiara. Demais. E tamo junto. Sucesso pra você. Conte com a gente em todos os lançamentos. Obrigado demais. E você é um cara exemplo, hein? Você é um cara exemplo, porque a sua singularidade, ela vai fazer você voar cada vez mais longe. Simanca, Igor Simanca é um cara incrível. Esperamos vocês aí no próximo Simanca. Posso cantar? Pode cantar. O palco é seu. Beija-flor. Eu quero ser que nem um beija-flor. Quero me permitir voar na chuva. Eu quero a beleza interior e perdoar alguém que me machuca. É foda quando não se tem maturidade. A gente faz bobagem sem pensar. Só que o tempo é o senhor de tudo e errar é só um degrau pra nos guiar. Mas eu seguro firme na minha fé. Eu sei que o universo vai me honrar. Eu fiz as pazes com a minha vida. Aprendi a negociar. Eu quero ser que nem um beija-flor. Quero me permitir voar na chuva. Eu quero a beleza interior e perdoar alguém que me machuca. Eu quero ser que nem um beija-flor. Quero bater minhas asas sem parar. O meu propósito é cantar o amor. Que vocês possam me escutar. Uhul! Lindo! Gente, desse jeito eu vou encerrar o Simanca de hoje. Até a próxima. Muito obrigado ao Terra Brasilis. Beijo pra vocês, Terra Brasilis. Beijo pros Simankers. Simankers. Gostei, Simankers. Agora tem Simankers. Aí. Gostei. Beijo grande, brigadão aí. Valeu. Tamo junto.